constitui um marco de modernidade em vários aspectos. É sede simbólica do governo do Estado e patrimônio cultural da humanidade. Eu convido você a conhecer o Palácio Rio Branco. O Palácio Rio Branco encontra-se no coração da capital. Sua pedra fundamental foi instaurada em 1929 por então governador Hugo Carneiro. Em 1930, ele foi inaugurado mesmo inacabado. 18 anos depois, ele é concluído na gestão de Guiomar de Santos. O palácio sofreu por inúmeras modificações ao decorrer dos anos por seus diversos governantes. Em 1999, no governo de Jorge Viana, o palácio foi revitalizado, conservando todas as suas características históricas. Toda cidade tem seu ponto de luz, toda cidade tem seu ponto de memória, toda cidade tem seu ponto de serviço, seu ponto de pensamento. Mas aqui no Acre, aqui no Rio Branco especificamente, nós temos o nosso ponto de orgulho e de afirmação da nossa identidade. O Palácio Rio Branco representa toda a construção sociológica, político-política, toda a construção institucional do nosso Estado. A construção histórica está também nas suas paredes. Então nós tivemos momentos difíceis no Palácio, a gente foi muito abandonado. E hoje, graças a uma nova geração de políticos no Acre, que eu faço parte, que eu orgulho disso, nós temos um palácio revigorado, um palácio que é um museu, que orgulha todos os acreanos. O palácio encontra-se dividido em salas. A primeira sala chama-se do Seringal ao Palácio. A história do Palácio Rio Branco se confunde com a história da cidade de Rio Branco e do próprio estado do Acre. Este imponente prédio, situado no coração da maior cidade acreana, representa muito mais do que um dos principais marcos arquitetônicos e urbanísticos do Ocidente amazônico. Aqui estão expostos desde o projeto original que orientou o início das obras do palácio em 1929, passando por imagens das diversas fases da sua construção, que se estendeu até o fim da década de 40. Pelas modificações que o palácio sofreu ao longo das últimas 4 décadas, parte das atividades sociais, políticas, culturais e religiosas que sempre ocorreram nas ruas e praças ao seu redor. Além disso, essa sala mostra também diversos objetos e imagens que retratam o árduo cotidiano dos seringueiros que, com o seu trabalho no interior da floresta, deram origem à singular sociedade definitiva do governo do Acre, o Palácio Rio Branco. É um pouco difícil, hoje a gente acha tudo difícil, mas naquela época era muito mais. Porque a coisa vinha mais era por via fluvial, né? Quando faltava, a gente ficava parado. Também a pintura do palácio, hoje em dia já pinta com a tinta d'água mesmo. Naquele tempo era no cal. Tirava no cal dele. Também, eu chamo da meu de ferro, esse quadrado vizinho lá, né? Naquele tempo eu dava uma escada de 8, 10 metros, aí subia, o carro lá em cima, tinha que amarrar a corda na cintura e o outro ficava segurando e ele podia pintar. A relação da estátua de Dom Pedro I com a história de independência do Acre está ligada à história de luta de independência. Assim como o Brasil lutou para ser independente, os acreanos também lutaram. Nesta sala de revitalização, também podemos encontrar parte do antigo telhado do palácio, assim como parte da cerâmica do último piso do palácio, assim também como o pedestal. Esta sala fala sobre os geoglifos, que são formas geométricas que podem ser encontradas em boa parte do estado do Acre. Na mesma sala, encontramos imagens de etnias indígenas do território do Acre, tais como os utensílios que são usados no dia a dia da aldeia. Expulsos pela seca e atraídos pela então riqueza do ouro negro, nordestinos saíram de sua terra e rumaram ao Acre em meados do século XIX e início do século XX, conhecido como o primeiro e segundo ciclo da borracha. Com propaganda do tipo, venha para o Acre, invista no Acre, produza no Acre e exporte pelo Pacífico, ou ainda, o Acre é o Nordeste sem a seca e o Sul sem a geada, o então governador da época, Vanderlei Dantas, incentivou a vinda de pecuaristas sulistas para o Acre. É parte dessa história e de depoimentos que a gente pode ouvir aqui, ó. Um outro ponto importante para expor nessa sala é a vinda dos sírios
dos libaneses, dos turcos, além de outras nacionalidades. Eles vieram na mesma época que os nordestinos, assim conseguindo organizar sua vida social, constituindo identidades e estabelecendo papéis sociais. Esta é a sala 6, em defesa da floresta. Nessa sala a gente encontra fotos dos empates que aconteceram aqui no estado do Acre, fotos de mulheres, homens e crianças que pegaram em armas para defender a posse de suas terras. Uma das armas utilizadas na época era a espingarda. E outro nome importante em relação aos empates que aconteceram no Acre era o líder dos seringueiros, Chico Mendes e Wilson Pinheiro. Estamos na última sala, a sala dos tratados, que foi criada para homenagear os 100 anos da Revolução Acreana. Aqui nós encontramos mapas dos tratados e dos acordos que foram feitos para o Acre se tornar território do Estado, tal como o Mapa das Cortes, Tratado de Ayacucho, Tratado de Madrid e o Tratado de Petrópolis. Encontramos também nessa sala a primeira bandeira do Acre, que foi decretada por Luiz Alves em 1921. A história do Palácio Rio Branco não está só na parte interna, mas também aqui, ó, do lado de fora, nas escadarias e na praça, em frente ao Palácio e à Assembleia Legislativa, que já foi palco de manifestações populares, movimentos sindicais, comícios e posses de governadores. Tudo isso faz parte da história do Palácio Rio Branco. Em torno daquele palácio foi registrado, digamos, as grandes marchas que ocorreram aqui na nossa capital. Isso ocorreu na época das diretas já, um grande comício que a imprensa registrou e marcou a história da redemocratização. Isso teve uma marca muito negativa e dos confrontos em torno do famoso dia D, das manifestações e da repressão feita em torno dessa manifestação. E também o Palácio foi, digamos assim, palco da grande concentração popular em torno do movimento de impeachment. Lembro muito bem desses episódios. Da luta, da retomada daquela praça como um espaço de manifestação que foi feito pelo movimento social, como da proibição de se fazer manifestação em frente ao Palácio, na época do governo do Romildo Magalhães. Houve um movimento chamado A Praça é do Povo. E houve uma mobilização para se retomar a praça como espaço de manifestação popular. Portanto, o Palácio do Rio Branco, o seu entorno, a sua praça, sempre foi e será sempre o endereço da manifestação popular. Nós estamos aqui com a professora Rosângela Castro, que participou de um dos movimentos que ficou mais conhecido em frente ao Palácio, o famoso Dia D, do governo do Flaviano Melo, né? Isso, com certeza. A senhora pode contar para a gente o que aconteceu naquele dia? É um momento histórico, né? E ímpar, porque foi um momento de união do povo acreano, né? Estudantes, funcionários públicos. E este movimento iniciou realmente na UFAC, né? Pela Universidade Federal do Acre, com os estudantes, a luta, né? Pelo não aumento da passagem do transporte coletivo. E naquele momento, né, com medo de uma invasão, o governo, né, Flaviano Melo, convocou a polícia, como não é diferente, né? Infelizmente, sempre quando os estudantes vão às ruas, os funcionários públicos, ultimamente até a prefeitura convocou a polícia também. Então, quem está no poder sempre tem essas artimanhas contra o povo. O Palácio e a Assembleia Legislativa tem sido, desde o momento histórico, desde a época mesmo da ditadura, a primeira greve, ainda que na época que o Pacífico também foi presidente, e nós estávamos na frente do Palácio, tivemos que correr para a Catedral em 79, né, onde o bispo Dom Marcinho nos deu abrigo na Catedral. Então, dentro dessa luta aí, então, sempre o povo acreano participou e fez diferente e não pode perder esse brilho. O Palácio do Governo, em qualquer estado do Brasil, palácio presidencial em qualquer país do mundo, é uma referência do poder executivo, de uma nação, de uma chefia de Estado.
O Palácio Rio Branco é uma obra imponente, que existe já desde o começo do século passado, e eu, como governador, utilizei ali como um palácio de despacho. Lá era instalado o palácio, o gabinete do governador, a Casa Civil e a Casa Militar. E lá nós atendíamos todas as pessoas, fazíamos audiências públicas, despachávamos com o secretário, recebíamos sindicatos. Ali naquele lugar era referência. O povo tinha a oportunidade de entrar no Palácio Rio Branco para falar com o governador, devidamente marcado. Então foi assim que nós utilizamos o Palácio do Governo durante meus 3 anos e meio de mandato. Então, assim, para deixar uma coisa bem clara, esse negócio de o governador Flaviano mandou descer o pau no pessoal, isso não existiu da sua parte? Não existiu. Teve um episódio de uma greve dos jovens sob passagem de ônibus, que era inclusive o município que era responsável, e lá o policial perdeu a cabeça, nem sei se agrediu, tentou agredir, virou uma confusão e virou uma notícia tão grande que aquilo não era hábito. Eu nunca me esqueço que até o bispo da época, Dom Moacir, foi ao palácio assustado com o que aconteceu, porque ele sabia que aquilo não era o meu normal. Eu nunca autorizava a polícia ser violenta em momento nenhum, pelo contrário, eu sempre recebi no palácio os segmentos sociais para ouvir as reivindicações, e graças a isso a gente conseguiu fazer um governo que até hoje é lembrado por aqueles mais antigos. Com relação ao entorno do Palácio Rio Branco, no mesmo ano de sua conclusão, foi inaugurada a Fonte Luminosa, em homenagem ao bispo Dom Júlio Maria Mattioli, e o obelisco, que representa os seringueiros que lutaram na Revolução Acreana. O que me chama a atenção nessa obra é que ela converge com o sentido de formação histórica. Ou seja, quando nós temos o poder público sendo constituído no Acre para poder servir ao desenvolvimento do Estado, para servir como instrumento de políticas públicas às necessidades das pessoas, nós dizemos sim à organização do Estado, dizemos que ali se está rompendo com o tempo que era cada um por si, salve-se quem puder. Porque desde 1877, com o início da migração nordestina para a formação histórica do Acre, depois as insurreições, a Revolução Acreana, no momento do auge da borracha, nós chegamos à fase de organização do Estado. Foi na década de 20 que se afirmou a figura do território como um instrumento de organização política e de intervenção de políticas públicas. Era a importação de um modelo, vamos dizer, vertical, autoritário, não representativo da vontade popular, que vinha uma nomeação de um governador interventor. E vem Hugo Carneiro, no ano de 1926, e começa a construção do Palácio Rio Branco. Quer dizer, um governador ousado, determinado, que em poucos anos conseguiu edificar uma obra do porte do Palácio Rio Branco, e ali ele olhava para a infraestrutura pública, como ele olhou para a infraestrutura pública também na construção do mercado, como ele olhou para algumas obras que demonstravam uma percepção da infraestrutura pública como uma grande importância no servir a comunidade. Então essa obra reuniu, a partir daí, o centro e a referência da organização política e pública do Estado do Acre, e foi a sede de moradia e funcional de muitos governadores. Até os anos 70, quando Vanderlei Dantas rompe basicamente com o palácio como sede, e nós começamos a ter então ele servindo numa função intermediária. E ele também expressou a decadência da política pública do Acre, quando o Acre foi vítima de forte movimento de corrupção, de desrespeito ao interesse da sociedade. Ele foi decaindo também como símbolo de poder no Acre. Quando o palácio é bem cuidado, quando o patrimônio histórico é bem cuidado, é sinal que a sociedade também está sendo bem cuidada. Foi esse esforço que, me parece, refletiu o tratamento que a política deve ter com seu patrimônio público, com suas obras públicas e com seus memoriais, como no caso o Palácio Rio Branco tão bem representa. Olhar ali a expressão artística que tem dentro dele, a expressão histórica, a confirmação da constituição dos povos que formaram historicamente o Acre, isso é fantástico.